Muito bem, meus irmãos, vamos ter um tempo de meditação. Quinta-feira eu falei sobre os 10 mandamentos. E é tão suma importância, porque às vezes eu particularmente passava desapercebido das leis, dos 10 mandamentos. Todo mundo conhece. Até desafiei na quinta-feira para falar decoro, e na quinta-feira que vem espero que todos vão já falar decoro. Aí posso até sugerir um brinde para quem adivinhar. Falar os 10 mandamentos em ordem. E aí quinta-feira nós tivemos esse estudo, falamos do primeiro mandamento, que não terá outros deuses além de mim. Eu tinha em mente outro estudo, mas daí pensei, uma sugestão também, de pregar mais uma vez dos 10 mandamentos. Eu quero chegar até próximo domingo dos 4 mandamentos que tem o relacionamento de Deus conosco. É o sentido vertical, o relacionamento de Deus e homem. Os 4 primeiros mandamentos. E depois do 5º em diante, relacionamento de nós e homens, nós seres humanos. Então, é muito importante quando nós, como conhecedor da palavra de Deus, nós manter a ética cristã. E a ética cristã tem muito a ver nós guardar os 10 mandamentos. A essência da ética cristã é quando nós somos parecidos com Cristo. Lembre-se disso, amados. Quando nós seguimos o exemplo de Cristo, chega na essência, no ápice. Quando nós somos seguidores de Cristo, somos verdadeiros discípulos de Cristo. É fácil nós falar que nós somos cristãos, mas se nós não praticamos, então nós estamos distantes. Mas se nós falamos que somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, nós temos uma ética cristã, nós vamos ser parecidos com Cristo. No falar, no andar, no comportamento, é algo que está no nosso coração, que vai externar, e todos vão observar e perceber aquela pessoa, o fulano, é verdadeiro cristão. Como os discípulos, pela primeira vez lá em Antioquia, foram chamados de cristão. Pedro, que era iletrado, os fariseus, saduceus, sacerdotes ficaram admirados, porque falaram, este andou com Jesus, parecido com Jesus. Por quê? Ele era o verdadeiro seguidor de Cristo, ele foi transformado. Então, se nós fomos transformados, que nós conhecemos Jesus e nós temos aquela convicção da nossa vida eterna, então nós temos que ser parecidos com Cristo. Aí vem muito nós colocar em prática a ética cristã. Então vamos falar um pouquinho nessa noite. Abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Versículo 4 e o versículo 5. Vamos até o versículo 6, tá? Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhe darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui no começo do ano, no primeiro culto de domingo do ano, Deus, o dia do Senhor. E queremos estar muitas vezes aqui, Deus, com alegria, te adorando, ouvindo a tua palavra, exaltando teu santo nome, como nós já fizemos hoje. Continua, Deus, a falar conosco, que o Senhor possa renovar cada coração e possamos manter a retidão. Possamos, Deus, ser obedientes, ser fiel ao Senhor em todo o tempo. Deus, fala conosco, transforma nossas vidas. E assim nós oramos nessa noite em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Parece que é quase semelhante quando o primeiro mandamento, não terá outros deuses além de mim. Quase parecido, mas não são. Senão Deus não escreveria, como destacando, o segundo mandamento. O viver para Cristo, como eu disse, é um âmago da vida cristã, ou a essência. Ou você adquire uma intimidade com Deus
Isso é viver para Cristo. O Deus deseja que vivamos para Ele. E de forma consciente, não é de forma inconsciente. Não podemos servir a Deus querendo outros deuses, ou se apegar a algumas imagens. Antes nós devemos se apegar somente a Cristo e se refugiar nele. Mesmo, amado, que nós vivemos tempos difíceis, angustioso, e nós vivemos e passamos por algumas situações assim, nós podemos declarar igual o salmista, que declara em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no versículo 4 ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, olha, qual o privilégio, quantos benefícios, como o Salmista 103, ele declara, não esquecerei, Senhor, nenhum dos teus benefícios. Não podemos esquecer. Quantos benefícios que o Senhor nos concede. E às vezes nós passamos por cima e desprezamos aquilo que o Senhor faz por nós. E Deus faz tantas coisas. O problema é que nós queremos coisas grandes, nós não damos importância aos detalhes, às pequenas coisas que todo dia o Senhor nos guarda. Todo dia o Senhor nos cuida, o Senhor nos sustenta. E como diz lá em Timóteo, temos que comer o que vestir, estejais contente. Isso deve ser a atitude de cada um que nós conhecemos a Deus. Como Deus se revela? Como que Deus se revela? A Bíblia ensina que não devemos fazer imagem de Deus. O que é uma imagem? Segundo o teólogo holandês J. Van Smoot, diz assim, o antigo conceito de imagem não era apenas uma semelhança de ser representado, mas participava dele ou era ele mesmo. Em outras palavras, as imagens são uma representação de uma coisa real ou irreal, física ou metafísica, por desenho, pintura, escultura ou projeção humana. Calvino diz que o segundo mandamento determina o verdadeiro culto espiritual a Deus. E como nós vimos na quinta, o primeiro mandamento é proclamar o Senhor o único Deus. Nessa noite vamos ver o segundo mandamento, ver a diferença entre as imagens e Deus vivo. O que está na sua mente? Quando você olha, quando você imagina de Deus, o que você vê? As pessoas, elas dão mais importância para aquilo que vê. E Paulo ensinou viver pela fé. Nós não devemos andar pelas coisas que a gente vemos, mas nem pelas coisas que sentimos, mas pela aquilo que Deus ensina. Então isso é viver pela fé. Não fará para ti imagem de escultura. O nosso Deus está vivo, amados. Ele morreu lá na cruz, e quando ele morreu lá na cruz, o véu se rasgou. E todos podem ter acesso livre, tem concedido a todos a se aproximarem de Deus de forma livre, porque o véu se rasgou. Antigamente, para chegar até Deus, era através de um sacerdote, de um sacrifício de animais. Mas a partir do momento da morte de Jesus na cruz, o véu se rasgou de cima e embaixo. E todos temos acesso livre para chegar diante de Deus. Então não precisa nada de imagens, pessoas, amuletos, metais, barro. Nada é necessário para nos aproximarmos de Deus. Ao dar o segundo mandamento, Deus proibiu qualquer tipo de imagens para invocá-lo. Segundo a sua palavra, registrado, todos que fizessem imagem de escultura, esculpido, seriam eliminados do seu povo. E Deus está vivo e exige uma busca verdadeira com total reverência. É isso que Deus quer. Ele está vivo. Verdadeiramente está vivo. E não devemos duvidar. E quantos duvidam? Quando não atende uma oração nossa, ou quando Deus demora para responder, nós questionamos a Deus. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus é verdadeiro? Algumas indagações, alguns questionamentos vêm nas mentes das pessoas.
Em Êxodo 34, 17 fala assim: não fará para ti deuses fundidos. Ou seja, é proibido elaborar ou construir um Deus a uma imagem através de fundição. É proibido, Deus determinou, é proibido. Não pode fazer nenhuma imagem. Alguns podem chegar a falar, mas lá em Juízes, tem um episódio lá que algum fez um metal, construiu um Deus, e aí as pessoas invocaram. Naquele tempo as pessoas chegavam até Deus através daquele estátua que fizeram lá em Juízes. Mas lembre-se, lá em Juízes está dizendo assim, ó, cada um fazia conforme achava que era certo. Mas não é o ensinamento de Deus, não. É uma história que foi narrada. Cada um fazia conforme os seus pensamentos, de forma que era melhor. Mas não é o ensinamento que Deus ensina a fazer, a praticar essas imagens. É a advertência do Senhor. Em Levítico 19:4 fala: não vos virarei para ídolos, nem farei deuses de fundição. O início dessas fundições, amado, não é quando você constrói essas imagens. Não é quando você constrói a imagem e você, de fato, afasta de Deus. A partir do momento que você vira as costas para Deus, você já está criando uma imagem na sua mente. Você já está praticando. Quando você vira as costas para Deus, afasta de Deus, você vai partir para uma imagem, para um Deus de fundição, e vai deixar Deus de lado. Vai buscar outros deuses. O povo de Israel vivia fundindo imagens, fazendo deuses. Interessante que a primeira imagem, o primeiro Deus que eles fabricaram foi quando Moisés estava no Monte Sinai. Moisés estava lá no Monte Sinai, Moisés estava juntamente com Deus, recebendo de Deus as tábuas, os 10 mandamentos, e logo em seguida o povo estava lá embaixo, já desanimado, porque onde está esse Moisés? Deve estar morto. Aí eles pediram para Arão, exigiram Arão, pressionaram Arão para fazer um bezerro de ouro. E Arão falou: traz suas argolas, traz sua joia, traz tudo aí. E ele fundiu e fez um bezerro de ouro. Isso deixou Deus irado. Após isso, amado, Deus veio com severa advertência contra a imagem. Deus poderia destruir aquele povo, e Deus queria destruir, falou para Moisés que ia destruir. E Moisés fala: Senhor, ele intercede pelo povo. O que o povo do Egito vai pensar? O Senhor não aguentou com eles no deserto e matou aqui no deserto? Não quis matar no Egito? E Deus renova a sua aliança novamente com o seu povo. Deus diz que guardasse cuidadosamente, para que o povo não mais fizesse nenhuma imagem semelhante a outros deuses, que é feito de prata e ouro. Somente é Deus vivo que deve ser buscado em todo o tempo. Em Deuteronômio 4, 15, 18 diz que Deus diz que guardasse cuidadosamente a vossa alma, pois nenhuma aparência vista no dia que o Senhor falou em Horebe. Interessante, amados, aqui, que quando Deus falou no Monte Sinai, ninguém viu a imagem de Deus, carne e osso, ninguém viu, mas o povo escutou as vozes de Deus, os trovões, a rajada. O povo ficou assustado. O povo falou um momento para Moisés: nós vamos morrer nesse lugar, porque nós não aguentamos ouvir a voz de Deus. Ninguém conseguiu ver Deus pessoalmente. E como é que o povo cria uma imagem de Deus? Deus próprio está dizendo aqui: você não viu minha aparência. Em Deuteronômio aqui fala: você não viram minha aparência. O Senhor falou em Horebe, no meio do fogo, para que não se corrompesse, e nem façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, igual a homem, mulher ou qualquer animal, seja na terra, nos ares, ou nas águas, ou debaixo da terra. As pessoas fazem imagem de tudo quanto é tipo neste mundo. Alguns ídolos, que as pessoas reverenciam, algum político famoso, as pessoas fazem uma estátua desse político e idolatram. Alguns homens no passado, que foram homens historiadores, que foram mártires no passado por amor a Jesus, eles não pediram para fazer nenhuma estátua, para não virar nenhum santo, mas as pessoas fizeram, fundiram e idolatram essas pessoas. E a própria palavra está dizendo: nem homem, nem mulher, nada embaixo da água, nem animais, nada que se voa, nada é para fazer nenhuma imagem.
Somente Deus. Somente Deus vivo, poderoso. Em Deuteronômio 4, 19 a 20, diz que tem uma advertência de que o homem não deve se reverenciar às estrelas, luz e sol, como vemos hoje em dia. Muitas pessoas, de forma de idolatria, são as religiões animistas. Religião animista, né? Eles creem tudo que o espírito do animal pode virar um Deus, tudo que é coisa assim ocultista, eles creem, de uma árvore, de uma natureza, tudo é Deus. E eles idolatram isso e criam uma imagem. Os que são astrólogos, que buscam astrologia, tudo isso aí Deus condenou. Nós lemos do rei Manassés. A Bíblia fala que Manassés foi um rei terrível, e ele adorava as estrelas, o sol, as luas, e ele realmente servia, adorava o exército do céu. Deixou Deus de lado, o Deus verdadeiro. Isso afrontou Deus, e Deus proibiu, e Manassés fez isso. Então, tudo que é chamado de astrologia, a área da metafísica, de adivinhar por meio de astro. Astrologia, amadas, pessoas que creem no tarô, ou talvez no signo, tudo isso aí Deus condena. E muitas pessoas querem ler seu signo. Nós que conhecemos Deus, é proibido, Deus proíbe essas coisas, desagrada a Deus. E muitas pessoas estão em busca disso, ou deixam alguém ler suas mãos. Um dia eu estava na praia, a mulher chegou querendo ler minha mão, eu não deixei. Mas do lado nós vimos, a mulher deixou e ainda pagou para ela. E muitas pessoas não creem mais que a Bíblia fala, não acreditam tanto na suficiência da palavra de Deus, mas nas pessoas, nas imagens, no que os outros promovem, dão crédito. Isso desagrada a Deus. Não pode ninguém ler suas mãos. A vida nossa pertence a Deus. Ninguém pode chegar e contar seu futuro. Até alguns que se dizem profetas vêm aqui e te dão uma profecia, e muitos não são cumpridos. Em Jeremias fala que muitos profetas eram mentirosos, e às vezes as pessoas davam crédito, mas era cheio de mentiras. Contava ações que não aconteciam. E dão crédito para esse tipo de profecia, de tipo de adivinhações, e Deus proibia severamente. Em Daniel nós vemos exemplo, quando Daniel fala lá, Nabucodonosor sonhou, ninguém sabia o sonho de Nabucodonosor, e Nabucodonosor ficou irado, falou que ia executar quem não contasse o sonho. E foram os astros, foram os magos, foram todo mundo, os feiticeiros, foram diante de Nabucodonosor. Ninguém pôde revelar o sonho de Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor ficou com raiva, irado, de repente soube que havia um homem, Daniel, e foi levado na presença do rei. E ele revelou sem saber que sonho que ele sonhou, porque tinha um espírito excelente, amados, cheio do poder de Deus. Homem que orava a Deus todos os dias, tinha comunhão com Deus, porque ele confiava num Deus vivo, poderoso. Em Deuteronômio 27, 15 diz que maldito o homem que fizer uma imagem de escultura ou de fundição. Isto é abominável ao Senhor. E quando Deus disse isso lá em Deuteronômio, todo o povo diz amém. Amém? Maldito o homem que faz isso. O problema, amados, é que muitos concordam com essa exigência. O povo de Israel concordaram e disseram amém. Amém significa assim seja. Mas mais tarde caiu em grande idolatria. E nós vemos na história de Israel muitos reis que foram reis bons, mas na maioria foram reis idólatras, que pecaram grandemente contra o Senhor. Eu quero destacar a relação pelo menos 3 categorias de reis que governaram em relação à idolatria. Primeiro, reis maus, que não andaram no caminho do Senhor e se apoiaram a toda sorte de idolatria. Ao todo, dos reis maus que foram homens idólatras e que perverteram a nação de Israel, foram ao todo 17 reis. E eu quero destacar apenas 4 reis desses 17 que foram reis maus, que levaram o povo à idolatria, que foi Roboão,
que foi depois de Salomão. Eu não quero falar de Davi e Salomão, porque na época de Davi e Salomão não estava dividido Israel, ainda eram uma nação só. A partir do momento que Salomão morreu e Roboão, seu filho, reinou no seu lugar, e pela rebeldia, pela idolatria, pela desobediência dele, dividiu o reino, tornando-se reino do sul e reino do norte. E aí Roboão, ele fez o povo pecar, trouxe idolatria. Também Jeroboão criou o altar nos altos. E você sabe, amados, que é muito perigoso esse altar nos altos. Eu estava vendo esses dias, aparentemente até bonito. Estava assistindo até no jornal da Globo, que as pessoas vão num monte orar, num monte lá para se reunir, né? E parece que lá há mais poder, há mais forma de Deus falar melhor conosco, lá não se entrega. Como que na igreja, ou no seu quarto, ou você com Deus, não é diferente do que melhor ir lá é mais forte, é algo que toma conta das pessoas, ir no monte. E naquele tempo lá de Jeroboão, ele começou a fazer altar nos altos. E nesse altar dos altos, alguns invocavam a Deus, adoravam a Deus, mas outros também, eles adoravam outros deuses, deuses que eram falsos. Isso pegou esse costume, Jeroboão que começou com isso. E você pode ver que, depois eu quero falar aqui, alguns outros reis, né, que viveram. Então, Jeroboão criou isso. Outro rei terrível, que foi um homem pior, um dos piores reis de Israel, foi Acabe. Acabe era a esposa de Acabe era Jezabel. Essa mulher era terrível. Ela influenciava seu marido era frouxo, porque era induzido pela Jezabel a cometer idolatria, sacrificar o deus Baal, o deus da fertilidade. Jezabel, ela matava os profetas do Senhor, perseguia os profetas verdadeiros e também induzia os profetas, seduzia os profetas para sacrificar para Baal e a prostituir também. Jezabel era uma influência terrível, maligna, e o seu marido Acabe era um bem mandado. Tudo que Jezabel falava, ele acatava para praticar as coisas erradas. Então Acabe foi um dos piores reis. Outro rei também desses 17, que eu quero só falar 4, né, foi Manassés. Manassés, amado, ele até filho dele, ele sacrificou para os deuses. O deus Baal e a deusa Azarote, se não me engano. E ele matava seus filhos para sacrificar esse Deus. E buscava as estrelas do céu, adorava as estrelas do céu, consultava feiticeiro, consultava médico, consultava todo tipo assim que Deus abominava. Isso Manassés fez. Foi um rei terrível, ao qual trouxe um grande ira, ao qual Deus trouxe punição ao seu povo. Não é a punição, era o rei e a todo o povo, porque o povo também aceitava, o povo também deixava Deus de lado para ouvir os reis. Então desses 17 reis, né, todos os reis desses 17 foram reis que trouxe toda a sorte de idolatria. Aí eu quero destacar os reis bons que foram ao todo 6, Josafá, Joás, Amazias, Acasias e Jotão. Eram reis bons, mas que andaram no caminho do Senhor, mas ao mesmo tempo toleraram os lugares altos, onde se queimava incenso aos outros deuses. Resumindo, você é um cristão, amém? Mas às vezes nós toleramos coisa na nossa casa. Às vezes um filho está acessando alguma pornografia, o pai sabe e faz vista grossa. Ou às vezes, né, o esposo está bebendo, a esposa não gosta e fala, mas meio que tolera para não criar briga. Então, amados, assim que eram esses reis bons. Era reis bom? Era. Andava no caminho do Senhor, vinha na igreja, ia, mas tolerar algumas coisas. Então, amados, são coisas que vai minando, depois vai trazendo consequência. Esses reis deixavam eles queimar incenso nos altos e também não trazia vitória. E esses reis que toleravam isso, o final deles não foram bons. Como o rei Joás, a Bíblia fala que Joás pegou lepra da cabeça ao pé, porque tolerava. Mas eu quero falar de 2 reis que foram reis excelentes,
que andaram em todo o caminho do Senhor, que era segundo o coração de Davi, e derrubaram os lugares altos, destruíram os altares, colunas e todo tipo de fundição como imagem, ídolos, que foram o rei Ezequias e rei Josias. A Bíblia fala que Josias não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Destruiu todo tipo de abominação, todo tipo de deuses fundidos, todo tipo de imagem ele destruiu, acabou, aniquilou e trouxe um reavivamento para o povo de Israel. O povo voltou-se a olhar a palavra de Deus. Tempo de reavivamento, apenas 2 reis que foram reis excelentes. O povo experimentou um reavivamento espiritual através desses homens corajosos, homens cheios do poder de Deus, homens fortalecidos espiritualmente. Foram homens destacados. Eles obedeceram a palavra do Senhor. Lembro também de Neemias e Esdras, quando voltaram do exílio babilônico, e quando Esdras começa a ler a palavra de Deus, lá na praça, juntamente com Neemias, o povo começou a chorar. Começou a rasgar suas vestes, porque viu a miséria do seu pecado, quanto estava distante do Senhor. E Deus às vezes permite para que o povo possa se arrepender, e Deus quer que nós sejamos avivados. Se nós precisamos confessar nossos pecados, nos arrependermos e recomeçar nossa vida, talvez é necessário. Porque Deus quer um coração limpo, um coração puro, porque a Bíblia fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então precisamos, amados, olhar para nossos corações e ver o que está em nossos corações. Então, naqueles tempos do rei Ezequias, o povo abandonou todo tipo de ídolo, acabou e recomeçou uma vida nova, juntamente com esses reis. Foram reis exemplares. Em Ezequiel 14, diz assim, só quero resumir, não quero ler tudo, só resumir esse capítulo de 1 a 11, mas não quero estar lendo pelo nosso tempo. Diz assim que, de uma nova dimensão da idolatria, quando se refere ídolo dentro do coração. Então, até então, todos os ídolos, as imagens, o povo fazia. Eles fundiam deuses. Essa era a prática do povo. Mas quando fala lá em Ezequiel, começa ídolos, as imagens no coração do homem, que é pior ainda, e até nossos dias de hoje, estão ligados dentro do coração, e aquilo que está ligado dentro do coração faz que se desvia do Senhor. O povo quer ouvir aquilo que satisfaz, como ouvir falsos profetas com promessas mentirosas, se iludindo facilmente apenas. Esses mensageiros, esses falsos profetas, eles vêm para massagear o seu ego, o nosso ego. E essa tem sido até hoje. As pessoas querem ouvir coisas que agradam o seu coração, que massageiam o seu ego. Ninguém gosta de ouvir exortação, ninguém gosta de ouvir contra o pecado, mas quer ouvir coisas boas, motivacionais. E hoje nós vemos muitos cultos, muitas pregações coaches, muitas pregações assim que alegram o coração, um culto motivacional. Mas nós não vemos nenhuma parte da Bíblia Jesus ensinando dessa forma, nenhuma parte da Bíblia os profetas ensinando dessa forma. Mas as pessoas querem ouvir isso. Aquilo que satisfaz o seu coração, que ilude. Até Deus permitir que esses falsos profetas falassem mentira, para que o povo fosse disciplinado. O coração é enganoso, amados. E quando endurece o nosso coração, nós não damos mais ouvido à palavra do Senhor, e nós somente queremos dar ouvido àquilo que sentimos e àquilo que vemos. Isso tem acontecido. Aquilo que eu sinto é aquilo que eu vejo. Isso tem sido partido de muitas pessoas. Aquilo que está no coração e não aquilo que a Bíblia ensina. Então, o segundo mandamento, amado, faz nós pensar que tipo de imagem eu estou criando no meu coração. O que meus olhos estão me levando a fazer? Temos que pensar como ética cristã, amados, nós precisamos observar esse mandamento nos nossos dias. Isso aqui não ficou há 3.000 anos atrás parado, não. Ela está viva até hoje em nossas vidas. Esse mandamento foi escrito há 3.000 anos, mas deve estar tão atual em nossas vidas, e nós devemos colocar em prática.
Precisamos olhar, atentar a esses mandamentos, porque a Bíblia não pode você pegar e deixar o Antigo Testamento de lado e o Novo Testamento separar, não. A Bíblia é um só, é uma unidade perfeita. Precisamos atentar aos mandamentos do Senhor. E o segundo mandamento no Novo Testamento diz assim, que o padrão desse relato é o mesmo. A diferença dos ídolos e Deus é a conversão cristã. Essa é a diferença dos ídolos e do Deus. Que os cristãos, muitos foram convertidos a Cristo. Como nós, o Evangelho nos alcançou. Nós vemos Paulo e Barnabé, que eles eram cheios do Senhor, foram transformados. E eles vão em Atenas. E quando eles chegam em Atenas, eles curam alguém que estava doente. E no que ele cura as pessoas que estavam doentes, o povo ficou entusiasmado. E começaram a exaltar eles. E falaram, um Deus desceu entre nós. E o Paulo foi chamado de Mercúrio e Barnabé foi chamado de Júpiter. Quando Paulo ouve isso aí, ele rasga suas vestes, ficaram bravo e irado, e se prostra, rasga suas vestes e fala, nós não somos disso. Não somos nada de deuses. E Paulo e Barnabé, eles começam a pregar Jesus, que Jesus é o único Deus verdadeiro, e começam a pregar, a converter-se ao Deus vivo, Criador do universo. E converter é isso, amado, conversão é isso, as pessoas se afastam dos ídolos e voltam ao Deus vivo, mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo ensina que os ídolos são projeção humana da divindade, conforme diz Atos 17, 29. São projeção humana, são criados pelos homens, mas as pessoas dão muita importância àquilo que o homem criou, e não àquilo que Deus criou. Quem que te criou? Foi o homem? Foi Deus, né? Deus nos criou. Quem governa o mundo? É Deus. Deus está no controle de tudo. Ele criou as aves, os animais. Ele criou a natureza. Ele criou o mar, criou o céu, criou a terra, criou tudo. Mas tudo é para a glória dele, para que manifestasse a sua glória. Mas as pessoas pegam essas imagens e veneram as imagens. Colocam Deus no animais, faz do animal um Deus, faz das pessoas um Deus, faz da natureza um Deus. Isso entristece a Deus. Deus não criou isso para ser glorificado essas naturezas, mas Ele deve ser glorificado. Então a pessoa que se converteu ao Deus vivo, ele abandona todo tipo de fundição, todo tipo de imagem, porque ele somente busca um Deus vivo, que é o nosso Criador do céu e da terra. Então precisamos, de fato, amados, lembrar disso, não buscar, invocar as projeções humanas, aquilo que o homem projetou. Por que os homens fazem imagem? Você já se perguntou? Por que existem tantas religiões? Por que a tendência do ser humano é fazer projeções de divindade? Como se explica o fenômeno da idolatria e das religiões do mundo de hoje? E por que o homem não se dá satisfeito por um só Deus? Por quê? Deus não é suficiente? Precisa mais de algo mais do que Deus? Por que isso acontece? É claro que são perguntas difíceis de responder, porque talvez são complexas. Exigiria um estudo muito sistemático sobre isso, que implicaria talvez um estudo das religiões gerais, e nos problemas metafísicos em 5 vias, em argumentar sobre a existência de Deus, o que é real e o que não é real, como captar o sentido obscuro e abstrato. São coisas que podem gerar muito pergunta e dúvida, mas o que devemos afirmar unicamente, amados? Partindo do princípio bíblico, que o segundo mandamento em si é diferenciar o Deus vivo e dos ídolos, o Senhor Deus invisível e dos ídolos visíveis. As imagens são visíveis. De fato, todas as pessoas veem as imagens, e psicologicamente é mais fácil.
quando você vê a imagem. É fácil você dominar, que são visíveis. Quando você vê as coisas, aparentemente traz mais segurança do que as que são invisíveis. Um Deus visível você pode alterar, você pode reformar, você pode manipular, que o homem criou. Mas tudo isso são coisas que o homem, mais cedo ou mais tarde, o ser humano abandona. As imagens, as coisas que você pega na mão, as coisas que você manipula, as coisas que você pode modificar. Mais cedo ou mais tarde, o homem abandona essas imagens visíveis. Pois é a projeção de sentimento dos homens, homens pecadores, homens religiosos, homens fanáticos. E a tendência do ser humano é partir para isso, porque eles querem ver, eles querem pegar na mão. E não consegue olhar um Deus invisível, um Deus vivo que está conosco, um Deus que pode nos livrar de todo mal, um Deus que pode nos guardar de todo mal, um Deus que é poderoso para nos salvar. A tendência hoje é fazer imagem de Deus, nos pensamentos, na razão, na imaginação e no sentimento. Essa é a tendência do ser humano, fazer de Deus assim como do jeito dela, de forma de pensar. E não forma que a Bíblia ensina. Então as pessoas, por que fazem imagem por causa disso? Por que tantas religiões? Porque as pessoas têm dúvida. E muitas pessoas dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, não conhecem a Bíblia. Não guardam a palavra, não tem aquela devoção diária. Não tem aquela oração incessante para Deus, porque tem dúvida de Deus. Criaram imagem no seu coração, no seu pensamento, que Deus não é real. Mas se fala que crê em Deus, mas no momento da dificuldade, eles buscam aquilo que é visível, aquilo que eles podem pegar na mão. E desagrada a Deus. Conhecer o Deus verdadeiro, amado, implica fé, esforço e obediência. Isso é você conhecer o Deus verdadeiro. Em Êxodo 26, diz assim: Deus encerra esse mandamento com uma promessa maravilhosa. Faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não fará para ti imagem de escultura. Quem obedece a palavra, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor vai alcançar até 1000 gerações daqueles que o amam a Deus. Você ama verdadeiramente Deus? Esse dia eu estava agradecendo a Deus pela vida da minha mãe, não sei se eu já compartilhei aqui. A minha mãe, eu falo, mãe, a senhora é uma mulher abençoada. A sua geração, ela já tem, eu acho que mais de 20 netos, e bisneta agora que já está vindo. Por fim já tem uns 40 pessoas na geração da mãe, calculo, não sei o certo. Mas eu louvo a Deus porque nenhum dos filhos da geração da mãe veio aleijado, veio deficiente, veio com algum problema psicológico. Todos vieram perfeitamente em boa saúde. Não é glorificar a Deus? A Bíblia não fala aqui, ó, até 1000 gerações daqueles que me amam? É promessa de Deus? E ela realmente, ela reconhece isso. Ela fala, eu sou abençoado. Todos minha geração são lindos, são talentosos, tem pessoas servindo a Deus, buscando a Deus, praticamente todos estão na igreja, a maioria. Então, amados, olha a promessa de Deus, se você ser fiel a Deus, sua geração vai ser abençoada. Se você manter a retidão, confiar em Deus e viver uma vida que agrada ao Senhor. Então Deus fala aqui essa promessa maravilhosa, em Romanos 8:29 fala que de antemão conheceu e também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Sabemos que o homem foi criado à semelhança de Deus. Em Colossenses 3:10 fala que somos revestidos do novo homem, que se faz em pleno conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Então se nós pensar em imagem, nós somos uma imagem de Deus vivo, poderoso. Uma imagem viva do Deus vivo. Nós somos semelhança a Deus, semelhante a Deus. Deus criou conforme a sua imagem. Essa imagem que deve refletir, e nós devemos ser parecidos com Cristo.
Não você olhar para a imagem, coisa que o homem criou, projeção de homem, e você adorar e você confiar nessas imagens, mas confiar no Deus vivo. Você é a imagem de Deus. Amém? Nós devemos ser parecidos com Cristo. E não fazer imagem sem vida. E nem invocar esses deuses inexistentes. Esse é o problema de muito ser humano que acredita naquilo que vê, naquilo que pratica, naquilo que ele fabricou. Essas vidas, essas imagens não têm vida, amados. É Deus inexistente. Então nós precisamos olhar para Deus vivo e não para que eu preciso buscar outro Deus, não é tudo para mim, não é suficiente para mim. Por isso devemos se humilhar diante de um Deus santo. E nós devemos ser pautados, nossa vida deve ser pautada segundo o mandamento do Senhor. Toda a sua palavra. Cumprir o segundo mandamento somente é possível quando nós deixamos o Espírito Santo nos encher. Resumimos, amados, para nós guardar o segundo mandamento é obediência. É confiar no Deus vivo. Um Deus que nunca nos desampara, essa é a promessa dele. Jesus falou que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Ele nos chama a servi-lo, a confiar totalmente nele, colocar toda a nossa vida diante do Senhor. Isso é viver pela fé, amados. Eu fico olhando a história dos grandes homens no passado, John Scott, John Wesley, esse Charles Spurgeon, Calvino, muitos homens no passado foram mártires no passado. Os pais da igreja morreram em prol do reino de Deus, em prol de Jesus, deram sua vida. E nós nós não estamos sendo perseguidos. Nós que é para confiar e acreditar na palavra de Deus e guardar os 10 mandamentos, parece que é difícil. Esses homens deram sua vida, morreram em prol do reino de Deus, porque confiaram em Deus e não abandonaram, não apostataram a sua fé. E nós que é para guardar os mandamentos do Senhor, obedecer ao Senhor, parece que tem uma dificuldade, uma luta, uma implicação. Nós precisamos que algo extraordinário aconteça na nossa vida para nós falar que nós queremos em Deus. Então nós precisamos, amados, não permitir nenhuma imagem em nosso coração, em nossas mentes e em nossos olhos. Todas as imagens e opiniões conduzem ao erro. Todas. Mas em Cristo Jesus nós temos a perfeita imagem do Deus vivo. Deus se revela por meio da fiel pregação da sua palavra. Você que tem ideia, o John Wesley, sabe quantos 1.000 quilômetros ele andou de cavalo pregando a palavra de Deus? 400.000 quilômetros. Ele pregou mais de 40.000 sermão, pregando a palavra de Deus. Ele pregou durante o ano 800 e poucas vezes durante o ano ele pregava. Aí ele, que era um armeniano, né, e veio um calvinista, esqueci o nome, Whitefield, parece, esse nome. Aí perguntou para ele que lá no céu ele veria o John Wesley. Falou, acho que não vou conseguir ver John Wesley, porque ele vai estar tão perto de Deus, eu vou estar mais distante dele. Um homem que pregou a palavra de Deus. Andava de cavalo. E ele preparava o sermão a cavalo. Porque ele amava Deus, amados. Ele era fiel, um Deus vivo e poderoso. Ele não confiava nas coisas que via, ele confiava num Deus poderoso. Através do Espírito Santo, Ele se aproxima de nós, que podemos nos comunicar com Ele. Em João 4:24 fala, Deus ensinando a mulher samaria, fala que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Então, para nós se aproximar de Deus através do Espírito Santo. No 14:17, na 17 parte B do João 14:17, só a parte B, que nós que o conhecemos porque Ele habita conosco e estará com vós. Jesus disse para nós, ensinou os discípulos, Ele habita, Ele vai estar conosco. Nós não estamos sozinhos neste mundo, nós não somos órfãos, o Espírito Santo está conosco. Todo que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. A partir do momento que você crê em Jesus, o Espírito Santo vem habitar no seu coração. Então não é você falando, não é a sua vida
isolado, mas você deve estar na companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo deve conduzir a sua vida. Ele deve falar em nosso coração, dirigir as nossas vidas. Então nós precisamos permitir o Espírito Santo habitar. Aliás, ele habita naqueles que creem em Deus, mas ele de fato tem liberdade. Ele está usando sua vida para a glória dele, que você está sendo bênção, testemunha viva dele onde você for. Se você está cheio do Espírito Santo, você não vai satisfazer o desejo da carne, mas a vontade do Pai. Nós precisamos, amado, nós não precisamos de nenhuma imagem. Deixar qualquer tipo de imagem e ídolos é converter-se e buscar a Deus em primeiro lugar, guardando e cumprindo o seu mandamento. Mateus 6,33, buscar em primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Essa é a promessa do Senhor. Que nós possamos nos purificar e santificarmos da nossa mente, corpo, alma e espírito e atitude, em relação ao Deus verdadeiro, para que nós possamos cumprir os mandamentos do Senhor. Sabe por quê, amado? Deus é incomparável. Não tem como se comparar a Deus a alguns animais, alguma imagem, mas tem algumas religiões, seitas que comparam a Deus. Algumas natureza, alguns homens ou mulheres, alguns animais comparam a Deus, porque não conhecem o Deus verdadeiro. Então nós conhecemos o Deus verdadeiro, nós precisamos realmente saber que Deus é incomparável. E no Brasil, infelizmente, há muitas superstições, misticismo praticado através das imagens, que leva as pessoas a venerar as imagens, a buscar Deus na forma de imagens. Aí algumas pessoas podem falar assim: mas eu tenho lá em casa um quadro da Arca de Noé. Mas eu tenho em casa aquele quadro da Santa Ceia. Mas em casa eu assisto os filmes sobre Jesus. Se você usa isso de forma didática, para levar as pessoas a conhecer a Deus, ok. Mas você não pode, aquela imagem, você idolatrar, e priorizar, e deixar Deus de lado, como que Deus existisse naquela imagem. Você pode usar de forma didática para ensinar as pessoas a conhecer a Deus. Então, amados, nós precisamos despertar em nossos corações que somente Jesus ele é o único que deve ser buscado, adorado, porque Ele está vivo. Precisamos entender e conhecer mais o Deus poderoso. E para nós finalizarmos, amados, em Hebreus 12:2 diz assim: olhar firmemente para Jesus, que é autor e consumador da fé. Ele deve ser a primazia em nossas vidas. Ele deve ser suficiente em nossas vidas. Primeiro em nossos corações, e isso fará que nossos olhos, pensamentos e sentimentos se voltem somente ao Deus vivo. Olhar para Jesus, não para as imagens. Nesse tempo de hoje, de tantas informações, nossa mente, nossos olhos são sobrecarregadas de tantas informações. E tantas informações que muitas são enganosas e persuasivas, ao ponto que a gente olha tantas coisas de hoje em dia que traz dúvida aos nossos corações, e muitas imagens ficam registradas em nossas mentes que prejudicam a nossa fé no Senhor Deus vivo e poderoso. Você já percebeu hoje em dia? Tantas informações que você não olha mais para a Bíblia, e você é levado às coisas que nós vemos. E Hebreu fala: olhar para o Senhor, autor e consumador da fé, firmemente. E hoje nós nunca se viu tantas imagens hoje em dia. Seja na TV, tantas imagens, tantas propagandas. Aqui em Lucas do Rio Verde mesmo, as pessoas usam propaganda, imagens, para às vezes até confundir, para enganar os clientes. Um tempo atrás fizeram uma propaganda que teria um shopping, fez um outdoor bem grande. E todo mundo foi lá e comprou os lotes. E nada desse shopping. Ou vai sair um machado aqui, e as pessoas foram lá e comprou o lote, porque vai valorizar o imóvel. Nada desses empreendimentos. As pessoas são levadas pelas imagens, é enganado facilmente. Estou dando um exemplo. Nós vemos as pessoas sendo enganadas. Tudo que
nossos olhos vê e muitas vezes nos engana, né? Tudo que está escrito no outdoor, às vezes nós passa correndo numa rua, na avenida, você vê um outdoor, uma propaganda, você lê e às vezes fica memorizada na sua mente. Mas muitas vezes são propagandas e você, se você não cuidar, você é levado. Eu fico pensando nas nossas crianças que ficam acessando o celular. Crianças que nasceu bebê já estão acessando o celular. Imagina a mente delas. O que elas estão vendo, as imagens que elas estão vendo, e pode assim ser persuasiva, né? Pode ser destrutiva na vida de uma criança. Nós que somos adultos, se nós não policiarmos, nós também podemos ser iludidos pelas informações, pelos nossos, aquilo que nós vemos, pode nos atrapalhar, nos prejudicar. As imagens que pode ficar na nossa mente e pode ir no nosso coração, ao ponto de a gente não ter mais fé na palavra de Deus, não confiar mais na palavra de Deus. Precisamos, amados, cuidar, são perigosos, né? Coisas que induzem a cometer muitas atitudes espalhafatosas. Algumas atitudes que não há mais pudor. Não importa mais o que os outros pensem, nem o que os outros estão vendo. Muitos não estão mais preocupados com isso. Aliás, tem muitas pessoas mais preocupadas que os outros vê daquilo que Deus está vendo, e Deus vê tudo. Jesus disse em Mateus 6,22, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Nós precisamos olhar para Deus, olhar para a sua palavra. Precisamos fazer como Jó. Eu fiz uma aliança com teus olhos, Deus. Como eu poderia fixar em uma donzela ou em uma virgem? Assim Jó declarou. Fixar os olhos em Deus. Nós não vamos jamais vacilar, se nós olhamos para Deus. Agora, se nós olhar do lado, olhar para os erros dos outros, olhar nas imagens, né, que é a imagem que não agrada a Deus, que pode corromper nosso coração, nós vamos ficar distante do Deus vivo. E não se aproximar ao Senhor de forma que Deus quer. Então estejamos atentos às coisas que iremos ver ainda, e que iremos escutar, ou que serão ensinados, ou como estamos vivendo. Temos que estar atentos. Como o mundo está. O mundo já terminou, né, com muito desastre. O ano de 2024. Com muito desastre. Já começou o ano também, né, que lá, acho que na África, no Rio Congo, lá, um navio tombou, morreu 38 pessoas. E assim, Deus, a gente vê tantos desastres. Mas isso não vem afetar a nossa fé. Se a gente ficar olhando só para esses desastres, só para esses problemas, só para essas situações desastrosas, a nossa fé vai minguar. Ao ponto de nossa fé se esfriar. Porque nós estamos deixando de olhar para o Deus que é poderoso, um Deus que cuida de nós. Deus sempre alertou e vem alertando diante das imagens que estamos vendo no mundo. O que nós jamais devemos deixar de olhar é a sua palavra. Você tem meditado a palavra do Senhor todo dia? Lembre-se, amado, das palavras de Jesus: o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. Está se cumprindo. Deus possa nos livrar de todo o mal. Que nós possamos fortalecer somente num Deus invisível e real. E não nas coisas visíveis ou nas coisas ilusórias. Não se apegue nas coisas que estão acontecendo no mundo, no que seus olhos vê. Mas creia num Deus invisível, um Deus real. Um Deus que está aqui no nosso meio, amém? Vocês creem que Deus está aqui? Amém? Alguns falsos profetas, né, vêm mentindo e falam: ó, estou vendo 4 anjos aqui, ó. Como que ele está vendo e nós não estamos vendo? E as pessoas são levadas por isso. Pelas coisas que as pessoas falam, pelas mentiras, e não que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus, que se revelou com grande poder e autoridade, demonstrando a sua glória, para que se estabeleça somente a Ele o devido culto. Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações, e não esqueçamos, não façamos imagem, não deixamos o Deus vivo e deixar Deus ao ponto de nós fazer imagem de escultura, nem coisa semelhança, nem coisa alguma que há embaixo do céu e na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Deus não quer que nós dividimos a sua glória. A Ele pertence toda a honra e toda a glória.